Uma prisão muda uma história. Uma história que vinha se arrastando há 20 anos. A história de uma tragédia que chocou o Brasil e o mundo. E tivemos acusações graves. Pessoas inocentes sentaram no banco dos réus. Lembra? Eram os ciganos de 4 barras que estavam matando crianças. A menina desapareceu, a Giovana, vendendo rifas em 2006. 2 dias depois ela é encontrada, morta, com sinais de violência extrema, inclusive sexuais. Ontem, o pasteleiro Martônio Alves Batista foi preso pelo crime. Mas desde 2006 ele cometeu outros crimes. Inclusive usava isso para intimidar as vítimas. Se você falar, eu faço o que eu fiz com a Giovana. A polícia afirma que as peças desse quebra-cabeça, enfim, se encaixam e se fecham. E afirma também ter provas que nunca tinha tido antes nas mãos. E agora conseguiram chegar. A pergunta é: são provas suficientes para que ele apodreça na cadeia? O crime ia prescrever agora, dia 16 de abril. Ele não podia ser mais julgado. A polícia chegou. É uma reportagem especial do Ricardo Vilches, que mostra toda a evolução desse caso em 20 anos. E como agora a polícia conseguiu chegar até o monstro que matou a Giovana, que é o Martônio. Balança. Cabeça baixa, cara amarrada. Assim Martônio foi fotografado quando levado para a delegacia preso. Mas quais as provas da polícia contra ele? Como afirmar que de fato ele matou Giovana 20 anos atrás? Nas primeiras horas do dia, a polícia foi atrás, não de pastel, mas do dono da pastelaria. Era o apoio de agentes de Londrina numa investigação reaberta em Curitiba. Foi tranquilo, os policiais já conheciam Martônio. Em 2018, ele foi preso em flagrante depois de uma tremenda descoberta de uma funcionária. A adolescente usava o banheiro feminino para se trocar e na saboneteira encontrou um celular com a câmera ligada. Cheguei no serviço, daí eu fui me trocar. Daí quando eu tinha terminado de tirar a camisa, que eu coloquei a camiseta do serviço, eu fui tirar a calça para trocar. Daí foi quando eu olhei na saboneteira, que eu sempre desconfiava que poderia ter alguma câmera, alguma coisa assim, filmando a gente. Daí eu sempre ficava olhando tudo em volta. Daí foi quando eu olhei dentro da saboneteira e eu vi o celular. 3 outras funcionárias procuraram a polícia. Pela primeira vez, as autoridades identificavam um perfil abusador em Martônio. Parece que uma menina tinha uns problemas de pagamento de conta de luz, ele teria proposto que ela saísse com ele para que ele ajudasse nesse pagamento. Teve uma outra que ele sugeriu de fazer uma compra para ela. Então a gente vê que era realmente uma intenção de prática de ato libidinoso, ato sexual com essas funcionárias. A divulgação desse crime serviu de gatilho para outras vítimas de Martônio tomarem coragem para procurar a polícia. E a primeira delas possibilitou a reabertura do caso Giovana. A menina de 9 anos desapareceu quando vendia rifas de porta em Campina Grande do Sul. 2 dias depois, o corpo foi encontrado num terreno baldio. Na época, a polícia evidenciou sinais de extrema violência sexual. E a perícia constatou morte por estrangulamento. Suspeitos foram presos: Vera e o filho Pero, 2 ciganos que moravam perto de onde o corpo foi encontrado. Eles estavam no interior de São Paulo. A polícia de Campina Grande do Sul sustentava que Giovana foi morta num ritual religioso. Os 2 são detidos em Araçatuba, interior de São Paulo, na casa da sogra de Vera. Com eles são encontrados vários celulares, velas, bonecas de plástico e mechas de cabelo. Não é pelo fato que uma cigana Lecarte Buzzi vai fazer magia negra e vai estrupar uma menina. Nem eu, nem meus filhos, jamais. Vera e Pero continuam afirmando que são inocentes. Foi tudo periciado, meu carro, minha casa, todos os meus objetos que tinha na minha casa, nada consta que fui eu. A tese da polícia jamais se confirmou. No julgamento de mãe e filho, a promotoria recomendou a absolvição dos 2 e o assassinato de Giovana permanecia sem um suspeito. Até a ex-mulher e a enteada do Martônio procurarem a polícia agora para relatar fatos de 2018, quando a menina tinha 11 anos, ocorreu o primeiro abuso sexual. Detalhou que quando assistiam a filmes na sala e a declarante estava sob as cobertas, Martônio
Martônio passou as mãos em seus seios. Ao completar 12 anos, os abusos tornaram-se mais frequentes, envolvendo todo tipo de contato físico. A criança guardou o segredo dos abusos por anos, até ver a notícia de prisão do ex-padrasto por abuso de funcionárias na pastelaria. A criança contou tudo para a mãe, que confrontou o então marido. Nesse contexto, Martônio confessou a autoria do crime dizendo: "Lembra daquele caso que eu falei lá que eu fui testemunha? Então, eu não fui testemunha, eu fiz aquilo, porque se eu fizer alguma coisa com vocês, eu nunca vou ser preso." Martônio estava enganado. Esses e outros depoimentos na polícia fizeram a justiça determinar a prisão dele ontem. E não são apenas testemunhos que pesam contra Martônio. Quando o corpo de Giovana foi encontrado, as mãos estavam amarradas com um fio de luz. Segundo a perícia, o mesmo fio de luz encontrado para amarrar o cachorro do vizinho. E quem era o vizinho? Martônio. Tem mais. Na cena do crime, foram encontradas também sacolas plásticas de um supermercado que serviram para encobrir parte do corpo da Giovana. Só que esse supermercado ficava longe da cena do crime, longe de verdade. Por isso a polícia começou a se perguntar: como é que essas sacolas plásticas desse supermercado, longe, foram parar na cena do crime? E aí descobriram uma pessoa que era vizinha desse supermercado, que fazia compras nesse supermercado. E quem era essa pessoa? O ex-marido da atual mulher do Martônio. E ele assumiu em depoimento para a polícia que fazia compras no supermercado, levava compras para a ex-mulher nas sacolinhas. Por isso a polícia deduziu que sim, o Martônio tinha acesso a essas sacolas plásticas desse supermercado. Por fim, o que a polícia acredita ser a cena do crime, o quarto de Martônio. Sobre isso, a mulher dele afirmou em depoimento. Confirmou que peritos estiveram no local para analisar um colchão. Confirmou ter visualizado uma mancha no colchão alguns dias após o desaparecimento da vítima, o qual aparentava ser de urina. Essa informação se torna importante ao ver também o depoimento do perito na época. As roupas e a calcinha de Giovana foram localizadas apresentando manchas de urina. Para a delegada, que hoje cuida da investigação, os vestígios técnicos estão ligados. No quarto, em cima da cama, a criança teve uma reação fisiológica típica de uma vítima asfixiada. Assim que ela entrou, ele passou a sufocar e desmaiar ela e daí cometeu a violência sexual. Ele diz também que após esse fato, ele percebeu que ele tinha feito, percebeu que a menina iria reconhecê-lo, então ele deu um jeito de ocultar o corpo, jogando o corpo numa outra área e colocando as roupas dela em outra região para incriminar terceiros. Então esse é o relato que essa mulher faz, que ouviu dele e que bate com o que a perícia na época constatou. Martônio está e ficará preso em Londrina. No próximo dia 10 de abril, o crime o qual é acusado completará exatos 20 anos. E por força de lei, a ação penal seria extinta por excesso de prazo. E foi por pouco. E na chance que teve para se explicar, Martônio preferiu ficar quieto. E isso agora pouco importa. A polícia está certa de que tem provas suficientes para indiciar Martônio. E aí, a justiça poderá, enfim, levar a julgamento o homem que matou Giovana. E nós temos relatos de outras mulheres relatando que os filhos e filhas delas, crianças, foram abusados por ele, mas essas crianças, que hoje já são adultas, não se sentiram ainda confortáveis para formalizar essas denúncias para a polícia. Mostrar para você a importância da polícia nunca desistir de uma investigação. Não só a polícia, advogados, imprensa, mas advogados, como foi o caso do Dr. Daledoni, que sempre viu que tinha algo errado nessa investigação, inocentou os ciganos de 4 Barras e hoje é advogado da família. A gente nunca pode desistir da justiça, porque o bem, que é a justiça, precisa vencer no final. Senão a gente perde para a bandidagem. O Martônio fez o cálculo errado. Dia 16 de abril, daria 20 anos do caso. Por essa situação, se ele é pego depois de 16 de abril, ele não poderia ser mais condenado. Ia prescrever o crime. Homicídio são 20 anos. Graças a Deus e graças a um bom trabalho investigativo e uma polícia que não desiste.
e advogados que são até chatos de tanto que trabalham em cima dos casos, e tem que ser, hoje nós temos um maníaco sexual preso. Graças a Deus.